Muito bom dia, um feliz e abençoado domingo para todos nós. Que Deus nos abençoe muito nessa manhã, nesse tempo nosso de estudar a palavra do Senhor na nossa escola dominical. Vamos orar? Vamos iniciar? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Oh Deus bendito, muito obrigado, Pai, por este domingo. Muito obrigado por podermos meditar na Sua palavra nesta manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus zeloso, um Deus poderoso, um Deus inigualável, Senhor. Te pedimos que o Senhor invada as nossas almas nesta manhã, Pai, enchendo-nos da Tua graça, enchendo-nos do Teu amor, enchendo-nos, ó Deus, da força que só o Senhor pode nos dar, enchendo-nos da Tua paz, que excede todo entendimento, enchendo-nos, ó Deus, da Tua alegria transbordante para essa vida muitas vezes dura, Pai. O Senhor conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que tem planos de nos fazer sempre o bem e não o mal. Por isso, Pai, nesta manhã, glorificamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, bendizemos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse amor. Muito obrigado por Jesus Cristo que morreu no nosso lugar. Abençoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados e conduze-nos, ó Deus, a uma vida de crescimento espiritual, de aprendizado cada vez maior. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa cada pessoa que está vendo, ó Pai, este vídeo nesse momento. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no texto do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 44. Nós vamos ler dos versículos 6 a 8. Isaías 44, de 6 a 8, que diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras, o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoa-nos através da Sua palavra. Fala conosco agora nesse momento, Senhor. Encha-nos das Tuas bênçãos. Mostra-nos, ó Deus, aquilo que temos acertado. E mostra-nos também, ó Deus, aonde temos errado, para que nós venhamos a endireitar as nossas veredas pela Tua palavra. Abençoa-nos neste momento, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se nós fizermos uma conta agora muito rápida, quantos deuses será que existem? Será que nós conseguiríamos contar? Você aí na sua casa agora, você consegue contar quantos deuses existem? Ou você conhece a grande maioria deles? Queridos, existem deuses feitos de tudo o que se possa imaginar. Deuses feitos de barro, de madeira, de ferro, de ouro, de prata, com formatos de animais, de insetos, de astros celestiais. O número de deuses é algo que é, na verdade, incontável. Incontável. Mas o pior e o maior de todos os deuses, dentre todos esses que são incontáveis, o pior e o maior de todos os deuses que existem, somos nós mesmos. Nós mesmos. E se nós partirmos desse ponto para a nossa reflexão nessa manhã, de que cada um de nós é o seu próprio Deus, nós temos aí então mais ou menos
uns 7 bilhões de deuses, que é o total aí, vamos dizer, uma quantidade de toda a raça humana, de todos os seres humanos viventes na Terra. Mas tudo isso porque o ser humano, ele prefere a si mesmo do que a todos os outros. Ele prefere a si mesmo do que as outras pessoas. E nós podemos entender isso a partir do momento em que o homem está lá no Jardim do Éden, desobedece a Deus e se torna um conhecedor, um questionador, um egocêntrico, sem a orientação divina, porque ele era agora, a partir do pecado, o conhecedor do bem e do mal. Dentro das tentações, uma das palavras de Satanás a Adão e Eva foi: vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. E é por causa disso que nós herdamos este aspecto egocêntrico de preferirmos a nós mesmos e fazer as nossas vontades e queremos controlar as nossas vidas, independente de Deus, longe de Deus, recusando a Deus, aos conselhos de Deus. Diversas religiões ensinam o culto a objetos. Diversas religiões também ensinam o culto de pessoas que são veneradas. Diversas religiões até incitam o culto a figuras públicas, figuras políticas. E isso é terrível. Nós podemos observar isso hoje, não é uma coisa antiga, mas é de hoje, dentro do nosso próprio tempo. E então, quando nós nos voltamos para a palavra que nós lemos aqui do profeta, Israel sofreu por causa da idolatria com os ídolos, sofreu por causa da desobediência, e é por isso que eles foram mandados para o exílio, o povo foi mandado para o exílio, e quando ele estava lá no exílio, ele foi forçado a adorar outros deuses. Então Isaías vem com uma palavra de encontro ao seu povo, para que eles se voltassem para Deus. Isaías estava mostrando que os deuses feitos por mãos humanas ou criadas pelo intelecto corrompido do homem são, na verdade, nada se comparados ao grande El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo o que existe. Então, se nós olharmos para a nossa vida, quais são os deuses que talvez eu esteja adorando mais que a Deus? Ou talvez eu esteja adorando junto a Deus. Quando Deus está no centro, mas existem vários outros deuses que tiram a minha atenção. A Bíblia assinala que Deus, irmãos, é o único. Ele é único e Ele pede a nossa total devoção a Ele. Então, através de que modo? Através de uma vida de entrega verdadeira e genuína. Ele quer a nossa total devoção, o nosso amor exclusivo, como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, dos versículos 4 a 6, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ouça, povo de Deus, é isso que Deus deseja. Se nós pararmos para pensar, nós devemos amar a Deus com um amor maior que nós temos aos nossos filhos, por exemplo, às nossas esposas, nossos maridos, com um amor maior do que nós temos pela igreja. Todas essas coisas devem vir depois de Deus. E é isso que é importante que eu e você consiga realmente colocar na nossa mente nessa manhã. E qual é a maneira de fazermos isso? A principal maneira de fazer Deus o centro das nossas vidas é fazer Deus o centro das nossas vidas. Não existe outro meio, não existe outra maneira de que Deus seja o primeiro, a não ser Ele sendo o primeiro, a não ser que nós tomemos uma atitude verdadeira de colocarmos Deus no centro da nossa vida, no controle total das nossas vidas. É isso que nos diz.
e não colocarmos então as nossas vontades em primeiro lugar, e não colocarmos os nossos desejos mundanos, não colocarmos a nós mesmos em primeiro lugar, mas sim Deus em primeiro lugar. E é interessante porque quando Jesus vai chamar os seus discípulos, ele nos fala lá em Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 26, ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nada, irmãos. Nós não podemos dar nada em troca. Nós não podemos fazer nada em troca ou diferente das coisas. Não é? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que está dizendo. Queridos, nós precisamos fazer de Deus o centro das nossas vidas. Muitos irmãos, muitas pessoas desejam ter um contato maior com Deus, ter experiências com Deus, mas não querem fazer de Deus o centro das suas vidas. Muitas pessoas desejam curas, outros desejam milagres. Muitos falam na glória do Senhor, eu quero ver a glória do Senhor. Outros desejam riqueza e prosperidade vindos do Senhor, mas não fazem de Deus o Senhor e o centro das suas vidas. Fazer de Jesus o centro das nossas vidas e somente a Ele adorar requer de cada um de nós a abnegação do nosso eu. É morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, como diz Romanos capítulo 6. É isso que Paulo vai nos dizer quando ele fala para nós: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E ele fala também algo muito importante, muito profundo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ser cristão é viver por Ele e para Ele. Esse tipo de vida, de viver por Cristo e para Cristo, resulta num coração que vai transbordar de paz, de esperança, e faz com que nós sejamos pessoas que tenham contentamento, pessoas que possuem contentamento verdadeiro vindo de Deus, sabem ser felizes em todo o tempo em que estiverem passando, porque elas sabem que Deus está no controle das suas vidas e que se Ele controla as suas vidas, Ele tem o melhor, e então nós temos paz, por sabermos disso. Então nós precisamos aprender a colocar Deus no seu devido lugar, em primeiro lugar nas nossas vidas. Ame a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e busque o seu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Bênçãos, riqueza, prosperidade, curas, milagres, tudo virá. Mas se não virem também, nós não ficaremos reclamando, porque nós sempre conseguiremos dar graças em todo o tempo, porque nós sabemos que Deus, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas do universo, tem o melhor para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Que nessa manhã nós realmente consigamos nos comprometer com Deus e fazê-lo o primeiro nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Vamos orar?
Pai, ajuda-nos, Deus, na caminhada, Senhor. Fortalece a nossa fé, não deixe que nós sejamos enganados por nós mesmos, ó Deus, quando brincamos com o Senhor, ao dizermos que o Senhor é o primeiro, mas quando preferimos todas as outras coisas que o mundo coloca, quando preferimos outras pessoas, quando damos maior importância a todas as coisas dessa vida e não ao Senhor, Pai. Perdoa-nos pela nossa infidelidade. Perdoa-nos por esse pecado, Senhor, de não colocarmos o Senhor no centro das nossas vidas. Mas te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor nos abençoe e nos fortaleça e transforme o nosso coração e a nossa mente, para que nós estejamos totalmente voltados para o Senhor, para que nós adoremos realmente somente ao Senhor, para que nós busquemos somente ao Senhor, para que a nossa vida seja louvor, seja um louvor diário ao Senhor, em todos os momentos, em tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, porque o Senhor é o centro das nossas vidas. Abençoa o teu povo, aviva o teu povo, Senhor, a fim de que nós realmente vivamos para Ti. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos passar então a nossa aula nessa manhã, né? Nós estamos estudando um aspecto da vida cristã, que é o da inteligência moral. Inteligência moral. E nós já estamos na lição número 9. Lição 9, integridade, garantia de credibilidade. Você já parou para pensar nisso? Você é uma pessoa íntegra, inteira, não é? Isso quer dizer íntegro, quer ser inteiro, uma pessoa inteira para Deus. Então o texto básico dessa nossa lição é Daniel, capítulo 6, os versículos de 1 a 10. Daniel 6, de 1 a 10. Vamos lá? Diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o reino não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto que os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Diante desse, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel na sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E então o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, até aqui é o nosso texto desta manhã, o texto básico, né, da nossa escola dominical, dessa nossa lição, não é? Então, quando nós vemos aqui,
nós podemos então entender um pouco sobre o que é integridade. Então a nossa lição, ela chama a atenção para uma característica bem interessante. Preste atenção comigo, eu queria que você pensasse muito bem nisso, porque isso é muito sério para as nossas vidas. É muito sério. Se você tivesse a garantia certa, segura, que jamais, nunca, em circunstância nenhuma, você seria pego, você seria apanhado, descoberto, você, por exemplo, sonegaria imposto? Se ninguém fosse te descobrir? Se você tivesse a certeza de que ninguém descobriria, de que você nunca seria pego, apanhado ou descoberto, você desviaria sutilmente dinheiro do lugar onde você trabalha, se você tivesse oportunidade? Você mentiria para salvar a sua pele e colocar outro no seu lugar? Você iria, por exemplo, se ninguém fosse descobrir, ao motel com a sua namorada, porque você não é casado? Você iria ou manteria relações sexuais, seja ela de qualquer natureza, heterossexuais ou homossexuais, se ninguém o visse, se ninguém descobrisse? Você colaria na prova, no vestibular, como nós vemos muitos fazendo, né? Tendo até pontos eletrônicos para obter uma melhor nota. Se ninguém te pegasse, se ninguém descobrisse você tentaria enganar de algum modo, no momento que você fosse à feira comprar alguma coisa ou ao mercado, enganar de alguma forma, trocaria preços da carne, por exemplo, né? Pega um preço de uma carne mais barata e põe sobre a etiqueta daquela carne que você quer levar, que é uma carne melhor, mas que tem um preço maior. Você faria esse tipo de coisa? Você subornaria, por exemplo, um policial rodoviário, no caso, né? Ou quando fosse pego numa blitz, só para não levar uma multa? Talvez você esteja pensando nesse momento aí: por que será que nós estamos fazendo essas perguntas? Será que o pastor agora acha que eu posso cair nesses pecados tão primários, nessas coisas tão básicas? Sim, eu acho. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. E a igreja mundial, ela tem passado por muita vergonha, por uma crise gravíssima de integridade moral. E aí, aqui na revista cita um encontro que o escritor aqui da mensagem, ele teve com outros pastores, e enquanto ele estava lá nesse lugar, no sul da Bahia, ele disse que os membros de lá chegaram para ele e falavam: olha, a região aqui está bem prejudicada por escândalos evangélicos de pastores, né? Contou que um pastor de 62 anos abandonou a família, a esposa, para fugir com uma garota de 20 e poucos anos. E depois, um outro pastor que estava desviando dinheiro, não é, da verba de um fundo de construção para proveito próprio, e depois sumiu no mapa. Não é? Obviamente, essas coisas acontecem o tempo todo. O tempo todo. Mas a integridade, será que ela deve ainda ser considerada uma virtude relevante nos nossos dias? Ou está fora de moda também? Você pode me dizer isso? Você é uma pessoa íntegra diante de Deus? É isso que nós vamos estudar hoje, nessa manhã. Integridade, garantia de credibilidade. O que é integridade, então? Talvez nós devamos iniciar com uma definição do que vem a ser integridade. Integridade é a qualidade de ser autêntico, transparente, sincero. Em Filipenses 1, de 9 a 11, Paulo cita essas importantes características na oração que ele faz
aqui para os cristãos de Filipos, né? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Serdes sinceros é, no original, uma palavra de raiz latina que quer dizer sincera. Para entendermos melhor aqui, ele cita a história, né, de que carpinteiros e marceneiros, eu já ouvi essa história falando sobre os artesãos que oleiros, né, com barro, mas aqui ele cita a madeira tem que estar seca para ser manuseada, porque senão ela sofre deformações e até trincos e rachaduras, se ela é manuseada verde ainda, não é? Então, quando os carpinteiros usavam a madeira verde e aí ela ia secando e ia deformando, para que eles vendessem o produto, eles passavam cera, misturavam uma tinta na cera e passavam cera na mesa, né, ou na cadeira, no móvel, e as imperfeições que haviam iam sendo então camufladas por aquela cera. Mas com o passar do tempo, com o calor, com o próprio frio, o frio esquenta, aquela cera ia se rachando, quebrando, e apareciam depois todas aquelas imperfeições, não é? Então aqui ele está dizendo que é exatamente isso que a integridade quer dizer sem cera, transparente, sem máscara, sem mentira, sem desonestidade. E infelizmente é algo terrível o que nós vemos hoje dentro da questão da Igreja Mundial, a exemplo dos dois pastores, da forma como há os pastores que são líderes, que deveriam dar o exemplo. Nós temos também, por causa desse tipo de coisa, muitos e muitos fiéis que são também incrédulos nesse sentido, não são íntegros, não têm credibilidade, mesmo sendo cristãos. E então aqui ele vai chamar a atenção para nós nessa lição do exemplo de Daniel. O rei Dario estava com 62 anos quando ele resolveu dividir o reino, não é, em 120 partes, e para cada parte dessa ele colocou um supervisor, que eram sátrapas. E sobre os sátrapas ou os supervisores, ele então levantou 3 governadores, 3 presidentes que comandariam, e um desses 3 foi Daniel, não é? E era uma posição muito privilegiada, porque acima desses presidentes só estava o rei, e abaixo deles estava todo o povo. Então o que eles falavam era para se cumprir, eram eles que direcionavam todo o trabalho, o governo do rei, né, do reinado do rei Dario. Então aqui, na época, Daniel estava com 80 anos de idade. O texto vai nos dizer que Daniel se destacou dos demais a ponto de Dario planejar torná-lo seu primeiro-ministro. Mas por que será então que Daniel se destaca tanto? Em primeiro lugar, porque ele tinha uma atitude positiva. E ele cita alguma coisa bem interessante. Alguém disse que a vida é 10% do que nos acontece. Presta atenção nisso. A vida é 10% do que nos acontece e 90% restante são de como nós reagimos aos 10%, da atitude que nós temos em relação aos 10% que nos acontece. Em outras palavras, os 90% são da nossa atitude diante das dificuldades que nós enfrentamos. E a decisão mais significativa que nós podemos tomar todo dia, não é tomar uma escolha de atitude real, de uma atitude positiva. E aqui um dos locais onde mais a gente, quem nós somos, verdadeiramente é dentro do emprego, do nosso trabalho. E aí ele cita aqui Colossenses 3, 22 e 24, quando Paulo descreve a atitude que deve caracterizar o servo de Cristo, né? Com relação a ser submisso, não é, no seu emprego e também ao seu senhor no trabalho, que deve ser produtivo, né? Não só quando o seu senhor está vendo, não é, mas também quando ele não vê. O servo não agrada a homens, mas agrada a Deus. Esse texto está ligado à nossa lição da semana passada, quando nós fechamos a questão da vocação, a questão do trabalho. Como é que eu me relaciono com o trabalho? Como o cristão se relaciona com o trabalho?
não é? Eu e você devemos trabalhar não para homens, mas em primeiro lugar para Deus. Deus deve ser o centro das nossas vidas, não é? Então aqui ele está dizendo isso, não é, que dentro do trabalho é a maneira muito clara de nós vermos como é que você é íntegro. Você briga no seu trabalho? Você é causador de intrigas no seu trabalho? Se tem conversa fiada no trabalho, você sempre está no meio? Se puder, se houver um plano com alguém para surrupiar coisas do trabalho, você está junto também? Então você deve tomar cuidado, porque você está totalmente no caminho errado, um caminho perdido. Daniel, ele chega cativo. Quando ele chega cativo na Babilônia, ele se transforma num missionário transcultural, ou seja, ele levou o Deus dele, a palavra de Deus, àquele povo, porque ele conhecia um conhecimento que era um conhecimento de Deus na sua vida. E ele servia esse Deus o tempo todo. O tempo todo. O problema de nos sentirmos ameaçados, tensos em meio à competição e às vezes à concorrência, né? É porque nós esquecemos a quem nós servimos. Nós não precisamos temer essas coisas. Nós servimos a Deus e é assim que nós devemos viver. Então nós devemos ser íntegros, independente dos outros. Se nós servimos a Deus, nós confiamos em Deus de que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Uma atitude positiva no trabalho, não é? Principalmente se o seu supervisor estiver pensando em te promover, talvez chegue a criar inveja nos colegas, a exemplo de Daniel. Não é? Aqueles que presidentes e sátrapas dali da história ficaram com ciúmes de Daniel, ficaram com inveja e então tentaram destruir a vida de Daniel. Mas o texto fala assim, que vasculharam toda a vida de Daniel. Ele não era desonesto, não havia nada para acusá-lo, não tinha. Então eles inventaram um plano para destruir a Daniel por causa da sua fé. Então Daniel teve uma atitude positiva. Nós temos que ter essa atitude positiva para com Deus, não é? De sempre buscar a Deus, de sempre andar nos caminhos de Deus, independente do que os outros estejam fazendo, se o seu chefe está vendo ou não, porque a minha vida não depende dele, minha vida sempre vai depender de Deus, que é o centro da minha vida. Daniel também teve fidelidade, ele teve uma atitude positiva e ele teve fidelidade no trabalho. Na igreja, não é? Ele cita aqui, um empresário contou que não estava empregando mais ninguém que fosse crente. Por quê? Ele estava dizendo assim, eu não contrato ninguém que é crente, porque eles são desonestos, não cumprem horário, chegam até a roubar, são os mais irresponsáveis e se julgam no direito de pedir e até exigir favores especiais, porque são irmãos. Será que isso é uma verdade? Você pode responder aí. É uma verdade isso? Queridos, eu já vi isso, é uma verdade. Infelizmente é assim que é. É triste, pessoas preferem não vender para irmãos da igreja quando são comerciantes, porque eles são caloteiros, não pagam. E acham que está tudo bem porque são irmãos da igreja. Isso é um péssimo testemunho. Nós somos chamados a mudar a nossa cultura, a transformar o meio que vivemos por meio do exemplo de uma vida com Deus. Quando eu digo que eu sou evangélico, quando eu digo que eu sou cristão, como é que eu vou ter credibilidade se eu faço tudo que é errado? Como é que eu vou trazer uma pessoa até Cristo se a minha vida é pior que a do outro rapaz? Vai falar, eu estou bem do jeito que eu estou. Longe de Cristo eu estou muito bem, porque se eu ficar igual você, eu estou perdido. Como é que você se relaciona com Deus? Como é que você é exemplo nesse sentido, né? Um péssimo testemunho, como diz aqui. Então a gente tem que fazer uma avaliação séria de como é que nós costumamos agir, né, nessa área. Somos dignos de confiança do nosso chefe, do nosso empregador, dignos de confiança das pessoas.
Será que as pessoas podem confiar altas quantias de dinheiro a você? Será que a nossa palavra tem peso de ouro? Sua palavra realmente é sim, sim, não, não? Coisa básica, né? Tem gente que usa o carro da empresa. Será que quando você utiliza o carro da empresa, você usa só para trabalhar? Ou você aproveita para uns passeiozinhos, né? Quando a empresa não permite, é só para o trabalho. Assina o livro-ponto ali corretamente ou dá um jeitinho? Muitas pessoas fazem isso, até mesmo cristãos, né? Vão ao posto de saúde pegar um atestado. Isso aí era uma coisa tão comum que até hoje eles mudaram essa questão de atestado. Justamente por causa das falcatruas. E muitos cristãos inseridos dessa forma. O famoso jeitinho, o jeitinho brasileiro, é uma coisa que está aí praticamente institucionalizada dentro do nosso país. Gostamos de culpar os políticos, de reclamar da política, mas a corrupção faz parte do meio, todo lugar, até mesmo dentro da igreja. Isso é terrível, é terrível. Então, Provérbios, no capítulo 20, de Provérbios, versículos 6 e 7, nos lança um desafio. Muitos procuram a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhes são os filhos depois dele, porque herdam o exemplo daquele que é fidedigno, daquele que é íntegro. Então Daniel aceitou e cumpriu o desafio dessa passagem aqui de Provérbios. Ele teve uma boa atitude, ele não se achava nele nenhum erro, nem culpa, como diz o capítulo, o versículo 4 aqui do capítulo 6 de Daniel, né? Diante disso, supervisores dos sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel na sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Daniel também, ele era moralmente puro. Quando Daniel teve a sua vida exposta, que sob um forte e reveladora luz, não foi encontrado absolutamente nada, nenhuma sujeira escondida, nada escondido debaixo do tapete, nenhum dinheiro nas meias ou cuecas, absolutamente nada, nem malas havia dinheiro do governo, não tinha nada, nenhum motivo errado, ele era sem cera, ou seja, sincero. Não havia culpa sobre ele. Daniel era um homem que podia ter sua integridade questionada em qualquer esfera da sua vida, mas não se achava nele nenhum erro, nem culpa, como diz o versículo 4. Por quê? Será que Daniel era um ET? Será que não era uma pessoa comum como nós, sujeitos às mesmas tentações? Será que ele não pecou? Amado, somente Cristo não pecou. Daniel pecou, com certeza. Ele era um homem sujeito a todas as tentações que nós temos. E ele deve ter pecado como todo ser humano, porém, ele não deixava o pecado se estabelecer, ele pedia perdão, ele fugia do pecado, andando sempre com Deus, não importava a circunstância. Daniel buscava a Deus, e foi por essa porta de buscar a Deus, porque ele era fiel a Deus, que aqueles sátrapas e os outros governadores resolveram persegui-lo. Já que por mais que tentassem, eles não conseguiam encontrar nenhuma corrupção na vida de Daniel, os presidentes e os supervisores ali, né, atacaram ele na sua fé religiosa. Olha os versículos aí de 6 a 8. E assim, os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com ele: ó rei Dario, vive para sempre. E aí eles estabelecem, vamos estabelecer aí que durante 30 dias ninguém poderá orar a nenhum outro Deus a não ser a ti, ó rei. E aquele que orar para qualquer outro Deus que não seja o Senhor, deve ser atirado na cova dos leões. E aí entra o ponto ali, né? Sutil. Porque eles disseram assim no versículo 8: agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado. E aí eles vão evocar
não é, a lei antiga dos medos e dos persas, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, E então eles vão fazer isso. Qual foi a reação de Daniel? E aí nós lemos nos versículos finais: Daniel, pois quando soube que a escritura que estava assinada, entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas que davam em direção a Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, mesmo havendo esse decreto. O resto da história, irmãos, nós já sabemos. Quando eles veem que Daniel está orando ao seu Deus, eles vão lá e entregam Daniel para o rei Dario. O rei Dario chama e ele estava orando. E aí fala: agora o senhor tem que cumprir o decreto dos medos e dos persas, que não pode ser revogado, que quem estivesse orando para outro Deus que não fosse o Senhor, deveria ser jogado na cova dos leões, e Daniel é jogado na cova dos leões. Ainda assim, no dia seguinte, o rei corre para lá e manda que abrisse a cova dos leões para ver talvez os restos mortais de Daniel. E o que ele encontra é Daniel cercado dos leões, que foram acalmados por Deus, no qual ele passou a noite toda ali. E então, é algo que a gente precisa aprender, é a lealdade no andar com Deus. Ainda dentro do livro de Daniel, lá no início, nós vemos também um outro momento que foi o da fornalha. E aí já é um outro rei. Olha, Daniel aqui estava com 80 anos de idade e agora já era o rei Dario. Anteriormente, logo no início, quando nós vamos lendo o livro de Daniel, nós encontramos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha pelo rei Nabucodonosor, que não negaram a sua fé, mas foram íntegros até o final. Nós não vamos te adorar, e pronto, acabou, pode jogar. Se Deus quiser, Ele nos salvará. Se Ele não quiser também, não tem problema, mas nós não iremos te adorar. E agora Daniel: olha, não importa o seu decreto, eu vou orar ao meu Deus. Eu tenho minha consciência limpa, eu não tenho feito nada de errado, está tudo correto. Pode buscar as minhas anotações, pode fazer uma CPI, pode chamar a Lava Jato, se você quiser. Não vai encontrar um erro sequer na minha administração. Não é? E aí, então chega nesse ponto aqui, ele não titubeou diante daquilo que foi exigido para ele, mas principalmente de viver uma vida real com Deus, de andar com Deus. É interessante que na hora da dificuldade, Daniel foi ali, ele foi íntegro, ele foi leal na sua vida com Deus, no seu andar com Deus. E aí, nos dias de hoje, nós nos deparamos com as adversidades, e é nas adversidades que nós passamos a conhecer a profundidade da nossa estabilidade, da nossa integridade. É em meio à adversidade, porque quando há instabilidade e adversidade nas nossas vidas, é que nós somos tentados a fazer aquilo que é errado. É na hora da dificuldade, é onde a maioria das pessoas, elas descobrem o preço que elas têm. Elas se vendem, elas fazem coisas erradas, mesmo andando com Deus. Daniel não titubeia diante daquilo que lhe foi exigido. Ele estava consciente da sua lealdade com Deus, ele se entregou nas suas mãos, e ele 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. E o que isso custou a Daniel? Quando ele foi descoberto ali orando e louvando no seu quarto, ele foi então delatado ao rei, e aí não teve jeito, o rei tentou ainda não mandá-lo, mas por causa do decreto manda para lá. Logo cedo pela manhã, quando ele foi lá, ele encontra salvo entre os leões, e Deus fechou a boca. Aliviado e feliz, Dario então decretou: em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra.
Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa, depois ainda. Entenderam? A integridade firme de Daniel, que ele tinha integridade, causou um forte impacto naquela nação. Há um pastor teólogo chamado Abraham Kuyper, que ele foi primeiro-ministro da Holanda, e ele costumava afirmar o seguinte: não há um espaço sequer aonde Cristo não diga, isso é meu. Se eu não tiver no meu coração essa convicção de que Deus está em tudo, de que eu devo glorificá-lo, de que eu devo fazer dele o centro da minha vida, independente das circunstâncias, eu não posso cair nas tentações, das facilidades da nossa vida, mas viver de forma íntegra para Deus em primeiro lugar. Quando eu vivo dessa forma, toda a minha circunvizinhança, as pessoas que me cercam, serão tocadas por esse exemplo, serão também abençoadas por esse exemplo e serão levadas a glorificar ao meu Deus, a exemplo do rei Dario, que emitiu esse decreto glorificando a Deus, por causa da atitude de Daniel. Como é que tem sido a sua vida diante de Deus? Como é que você tem vivido? Só reclamado dos políticos, mas tendo seus pequenos atos de corrupção, andando de forma errada, não sendo uma pessoa íntegra? Ou você tem buscado, lutado para ser cada vez mais íntegro? Eu espero que a segunda opção seja a sua resposta, que você lute, esteja lutando grandemente nessa batalha desse mundo corrupto e do jeitinho que nós temos, e entenda que Deus nos vê o tempo todo. Não é porque o chefe não vê, não é porque as pessoas não veem, não é porque os nossos familiares não nos veem, mas Deus nos vê o tempo todo e Ele sabe de todas as coisas, das mínimas coisas. Deus sabe de tudo. Então a vida de Daniel pode ser resumida em 3 palavras que são encontradas em Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. Você que está aí ouvindo essa mensagem, essa aula agora, talvez um dia se verá diante dessa decisão. Na verdade, todos os dias você precisa decidir se você será fiel ou infiel, correto ou corrupto, íntegro ou volúvel, que age de acordo com o vento, de acordo com a necessidade. Deus pode contar com você para impactar pessoas, uma nação, talvez o mundo, através do seu exemplo? Nessa época que nós vivemos, irmãos, de extrema emergência, nessa época agora de extrema dificuldade, o que nós temos visto? Muitos comerciantes praticando um preço abusivo por causa do tempo da pandemia, né? Muitas pessoas, em vez de ajudar, estão tentando obter um lucro acima do normal, porque utilizam da pandemia, da desgraça geral do povo por causa dessa doença, para obter um lucro acima do que é justo. Deus não condena o lucro justo. Deus condena o roubo, o lucro injusto. Deus não condena que você trabalhe, que você seja rico, que você prospere. Aliás, isso é importante, é bom que a gente prospere na nossa vida, em todas as áreas. Mas Deus condena fazer da riqueza, de amealhar bens, mais do que amar a Ele. Ainda mais na vida de pessoas que muitas vezes deveriam dar o exemplo e não dão. Que triste coisa, que triste coisa, vermos irmãos de fé, se é que assim podemos chamá-los, fazendo coisas erradas, agindo de forma corrupta,
para obter lucro, para poder ganhar alguma coisa. Que nós não sejamos assim, mas que nós sejamos íntegros. A nossa sociedade, o nosso país precisa de pessoas íntegras, de homens e mulheres íntegros, que amem a Deus mais do que tudo e que vivam para esse Deus e que façam o que é correto, não o que é fácil. Que nós possamos impactar a nossa sociedade, a nossa cidade, através do nosso exemplo de integridade, integridade moral, a fim de que as pessoas nos vejam e tenham vontade de conhecer ao Deus que nós servimos através dos nossos exemplos. Que nos cabe é estar à disposição de Deus, mas nós temos também que nos decidir a andar com Deus. Tomar a decisão, a força é de Deus, mas nós temos que decidir andar com Deus verdadeiramente. Então que essa lição aqui possa nos levar, em primeiro lugar, a avaliar a nossa vida e as nossas atitudes, para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus, para que a gente faça sempre a vontade de Deus, para que a gente seja exemplo de integridade em todas as áreas, em todas as áreas. Então busque mais a Deus, olhe os exemplos de Daniel, separe um tempo realmente para a oração, para a meditação, para a leitura da palavra. Busque mais a Deus, decida fazer dele o centro da sua vida. Você já foi tentado a obedecer mais os homens do que a Deus? Talvez para salvar a própria pele? Se alguém espionasse a sua vida, será que haveriam de achar alguma coisa que fosse reprovável na sua vida? Deus pode ver todas as coisas, mas pela graça dele nós podemos pedir perdão pelos nossos erros e seguir firmes na caminhada com Cristo. Que você tenha essa decisão. Avalie sua vida. Não fique avaliando o político, não fique avaliando o vizinho, mas olhe para as suas atitudes diante de Deus em primeiro lugar. Não adianta olhar o cisco no olho do irmão quando há uma trave no seu olho. Que eu e você possamos realmente ser cristãos íntegros, inteiros, sinceros diante da nossa vida com Deus, diante do nosso Deus. Que Deus te abençoe imensamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo de estudo da sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre nos chama a uma vida de integridade com o Senhor. Por isso, Deus, nesta manhã, ajuda-nos a vivermos de acordo com a sua vontade. Muda o nosso caráter, Senhor. Transforma áreas das nossas vidas que ainda há brecha, aonde o inimigo trabalha, onde nós somos falhos e somos tentados nessas áreas, a viver uma vida que não te agrade em primeiro lugar, uma vida que muitas vezes pode causar dano à vida do nosso próximo, dos nossos irmãos. Ajuda-nos a sermos reconhecidos pela nossa integridade, pelo valor que há da nossa vida, de uma vida que é entregue ao Senhor. Abençoa o teu povo, aviva a tua igreja, Senhor. Abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo essa mensagem agora, esta aula. Que haja um renovo do Senhor sobre nós, que haja a restauração das nossas vidas e que haja o perdão do pecado, dos nossos pecados, se temos falhado na integridade com o Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um feliz domingo para você. Aproveite o seu domingo diante de Deus. Não deixe de ouvir a aula, não deixe de ver a aula, não deixe de compartilhar a aula também. E da mesma forma, irmãos, que no momento, no horário do culto, você possa realmente ver a mensagem. Se coloque junto com a sua família. Se você não vive só, mas se for só também, no momento do culto,
mantenha esse horário, esteja ali junto, não é, aos seus familiares, aos seus amigos, para ouvir a palavra do Senhor. Não deixe de cultuar só porque é na tela do seu celular, computador ou da televisão. Mas busque a Deus, cultue ao Senhor verdadeiramente, cante quando for o momento do louvor, adore a Deus através do cântico, ouça a mensagem e agradeça a Deus, porque mesmo em meio à pandemia, Deus tem nos sustentado em tudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.